Então, continuando os nossos estudos sobre derivada, eu gostaria de, antes de começar, fazer uma errata sobre a aula passada. A notação que a gente vai usar para a derivada, ela pode ser o f' de x, o d dx de f de x, ou o d maiúsculo de f de x derivado em relação a x, certo? No conteúdo que a gente viu na definição de derivada na aula passada. Neves, eu Pode acho que falar. tem alguém com problema com a tela. Não tá aparecendo. Ah, deu certo. Falou aqui. Certo, ok. Então vamos ver. Suponha que eu tenho uma função f de x que possui derivada no ponto x1. Então a gente diz que essa função ela é derivável nesse ponto. Se a função é derivável em um intervalo aberto, isso só vai acontecer se ela for derivável em todo número pertencente a esse intervalo. E aqui tem os teoremas que a gente vai utilizar quando a gente tiver com alguns tipos de problema envolvendo derivada. Esse primeiro teorema aqui, ele me diz o seguinte: se uma função f ela é derivável em ponto x1, então ela tem que ser contínua nesse ponto x1. Então, quando a função é derivável em um ponto, obrigatoriamente ela é contínua nesse ponto. Se uma função f for definida em x1, então a derivada à direita de f em x1, denotada por f' com um mais embaixo de x1, ela é definida pela seguinte expressão: f' à direita de x1 é igual ao limite de f de x1 mais Δx menos f de x1 sobre Δx, quando Δx tende a zero pela direita. Essa primeira definição, logo abaixo do teorema. Se esse limite existir, ou da outra forma de escrever, essa forma f' à direita de x1 é igual ao limite de f de x menos f de x1 sobre x menos x1, quando x tende a x1 pela direita. Então, eu estou calculando a derivada pela definição, se vocês olharem essa forma, eu estou calculando a derivada pela definição e tomando o limite à direita, quando Δx tende à direita, a zero pela direita, ou quando x tende a x1 pela direita. Quando eu faço isso, eu estou calculando a derivada no ponto x1 pela direita. Então, essa é a definição de derivada à direita de fx no ponto x1. Então, para eu calcular a derivada à direita, eu uso a mesma definição e tomo o limite pela direita. E a mesma coisa na definição embaixo, é quando eu quero calcular a derivada à esquerda. Para calcular a derivada à esquerda, eu pego a definição de derivada, que a gente viu na aula passada, e calculo o limite quando Δx tende a zero pela esquerda ou quando x tende a x1 pela esquerda. E aí eu estou calculando o limite no ponto x1 pela esquerda. A mesma coisa, analogamente, não a mesma coisa, mas fazendo analogia, a gente viu na definição de limite pela direita e limite pela esquerda, né? Aqui eu estou calculando a derivada à direita e a derivada à esquerda. Mas como a derivada é um limite, o que eu estou fazendo é calculando um limite
pela direita e um limite pela esquerda. E aí eu calculo a derivada à direita e a derivada à esquerda. Vamos usar cálculo de derivada à direita e derivada à esquerda e usar esse teorema que diz que a função, se a função é derivável em ponto x1, ela obrigatoriamente ela é contínua em x1, explorar isso em um exercício. Vamos tomar aqui essa função f de x, que é o módulo de 1 menos x ao quadrado. Então, nesse exercício, vamos fazer primeiro o item A dele. Calcular, esboçar o gráfico da função. Da função f de x igual ao módulo de 1 menos x2. Então, essa função, tomando as definições de módulo, a função de f de x, módulo de 1 menos x ao quadrado, ela vai ser igual a x ao quadrado menos 1 se x é menor do que 1, 1 menos x ao quadrado se x é maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1, e x ao quadrado menos 1 se x é maior do que 1. Eu encontro a definição da função usando a definição de valor absoluto do módulo, né? Que o módulo de x é igual a x, xx é maior do que zero, o módulo de x é igual a menos x, xx é menor do que zero. O módulo de x é igual a x, x é maior ou igual a zero, e menos x, x é menor do que zero, certo? Então, sabendo que esses são os valores da função para cada um desses intervalos, eu posso esboçar o gráfico. Então, para x menor do que 1, menor do que menos 1, perdão. Aqui que eu tenho um intervalo entre 1 e até menos 1. Para x menor do que menos 1, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. E que zera no ponto x igual a menos 1. Para x entre menos 1 e 1, eu tenho uma parábola com concavidade para baixo, cujos zeros são 1 e menos 1. E o y do vértice é o ponto em que a curva vai cortar o eixo y. Quando x for zero, vai ser igual a 1. O valor máximo aqui em que a parábola com concavidade para baixo vai assumir. O y do vértice. Não necessariamente é o valor em que, somente o valor em que a curva vai cortar o eixo y.
E para x maior do que 1, eu tenho aqui uma parábola com cavidade para cima. Então, o meu gráfico vai ter esse formato. O item B, ele pede, prove que f é contínua no ponto x igual a 1. Então, para saber se uma função é contínua no ponto, eu tenho aquelas três condições, né? Que a gente já viu. A primeira condição é eu tenho que ver se o f de 1 existe. Então, quando eu calcular o f de 1, o ponto 1 ele está na definição que está aqui, entre x maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Então, quando x for 1, substituindo o x nessa expressão 1 menos x ao quadrado, então vou ter 1 menos 1 quadrado, então o f de 1 é igual a 0. Então, satisfez a primeira condição para continuidade. A segunda condição é limite de f de x quando x tende a 1 também existe. Então, para calcular o limite de f de x quando x tende a 1, eu estou calculando o limite nesse ponto. Então, eu vou precisar calcular como tem essa descontinuidade, aliás, como eu tenho, né, essa alteração no gráfico, eu vou calcular o limite pela direita e calcular o limite pela esquerda. E aí, se os dois limites existirem, forem iguais, então o limite de f de x quando x tende a 1 vai ser igual aos limites, vai existir e vai ser igual aos limites laterais. Então, o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda primeiro, eu vou calcular esse limite, eu vou pegar o limite. Então, se o x tende a 1 pela esquerda, eu estou pegando valores menores do que 1. Então, estou pegando nesse intervalo, x maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Então, eu vou usar essa função. Eu estou usando o intervalo do meio, x maior ou igual a menos 1, menor ou igual a 1. Então, eu vou usar a função 1 menos x ao quadrado. Quando x tende a 1 pela esquerda. Então, substituindo, quando eu substituir o x tendendo a 1 pela esquerda, vai dar 1 menos 1, então esse limite, 0. E o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita, é igual ao limite, então eu vou pegar valores maiores do que 1. Quando eu tomar valores maiores do que 1, eu vou pegar a expressão que define a função nesse terceiro intervalo, x maior do que 1. Então, eu vou pegar a expressão x ao quadrado menos 1. X tende a 1 pela direita. Então, também vai dar 0. Então, como os limites laterais existem e são iguais, então o limite total de f de x quando x tende a 1 vai ser igual aos limites laterais
e é igual a zero. Existe e é igual a zero. Então, satisfez a segunda condição. E a terceira condição é que o limite de f de x, quando x tende a 1, tem que ser igual ao f de 1. A gente calculou na primeira condição o f de 1, na segunda condição o limite de f de x quando x tende a 1. Então, na terceira condição, tem que verificar se o limite de f de x quando x tende a 1 é igual ao f de 1. O f de 1 é 0 e o limite de f de x quando x tende a 1 é 0. Então, satisfez a terceira condição para continuidade. Então, isso implica que f de x é contínuo em x igual a 1. O próximo item é saber se f é derivável em x igual a 1. Então, a gente já sabe que ela é contínua nesse ponto x igual a 1. Agora, saber se ela é derivável em x igual a 1. Com isso, o que a gente vai ver? A gente vai poder verificar esse teorema. Se ela for derivável em x igual a 1, obrigatoriamente ela é contínua. Mas não necessariamente ela sendo contínua, nesse ponto, ela vai ser derivável no ponto em que eu estou calculando. Quer dizer, a recíproca não é verdadeira. Se ela é derivável, obrigatoriamente é contínua. Mas se ela é contínua, não necessariamente ela vai ser derivável. Então, quando a gente estava vendo aqui o gráfico, tem essa alteração, né, no ponto x igual a 1, a gente já pode esperar que haja algum resultado diferente, né, com relação a se a função vai ser derivável ou não nesse ponto x igual a 1. E para saber se ela é derivável no ponto x igual a 1, então eu preciso calcular a derivada à direita, a derivada à esquerda. Se a derivada total existir, ela é derivável. Se a derivada não existir, então ela não vai ser derivável. Ela é contínua nesse ponto, mas não é derivável. Então, vamos usar definições de derivada à direita e derivada à esquerda para calcular a derivada no ponto x igual a 1. Então, a derivada à esquerda f' no ponto 1 à esquerda é igual, então eu pego o limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Então, de novo, eu tenho que olhar lá na definição da função, estou pegando valores de x que se aproximam de 1 pela esquerda, então estou pegando valores menores do que 1. Então, eu vejo lá na definição da função o intervalo x menor que 1 como é a expressão. E a expressão que a gente tinha era 1 menos x quadrado
menos o f de 1. Quando eu jogar 1 na expressão para a função, vai dar 1 menos 1. Então, esse termo é zero. O f de 1 é zero. E embaixo, x menos 1. Sendo que eu vou tomar aqui o limite. Quando x tende a 1, x tende a 1 pela esquerda, sobre x menos 1. Então, calcula esse limite. Eu posso colocar isso aqui da seguinte forma. 1 menos x ao quadrado é 1 menos x vezes 1 mais x sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Então, esse termo ainda é igual ao limite menos x menos 1, x mais 1, sobre x menos 1. Quando x tende a 1 pela esquerda. Então, eu posso cancelar esse termo. Então, eu vou ter o limite menos x mais 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Então, eu posso substituir x tende a 1 pela esquerda. Então, eu tenho 2 com menos, então o limite é menos 2. Então, calculei o limite, e calculando o limite, eu encontro a derivada. Então, a derivada à esquerda no ponto x igual a 1 é menos 2. Calculei essa derivada. Agora, eu vou calcular a derivada à direita, o f' no ponto 1, que é o limite f de x menos f de 1 sobre, de novo, né, x menos 1, quando x, só que agora o x tende a 1 pela direita. Então, estou calculando a derivada à direita. Então, estou pegando valores de x maiores do que 1, então eu olho na função como é a expressão no intervalo x maior do que 1. Então, é o limite, a função é x ao quadrado menos 1. No ponto 1 ela vai ser zero, sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. De novo, eu posso rearranjar esses termos. Esse primeiro termo e colocar da seguinte forma: limite de x menos 1 vezes x mais 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita. E aqui já sai direto, eu tenho essa expressão que eu posso cancelar. E eu vou ficar com o limite de x mais 1 quando x tende a 1 pela direita. E aí, substituindo 1, então esse limite, o resultado é 2. Então, a derivada à direita, 2. A derivada à esquerda, a resposta é menos 2. Então, as derivadas são diferentes. A direita, o resultado para a derivada à direita é diferente do resultado para a derivada à esquerda. Então, como eu tenho
derivada à direita, diferente da derivada à esquerda, diferente da derivada à direita, então a derivada total f' no ponto 1 não existe. Como a derivada total não existe, então f não é derivável no ponto x igual a 1. Então a função não é derivável nesse ponto. No entanto, como a gente viu anteriormente, ela é contínua nesse ponto. Mas não é derivável. Então aqui a gente tem, continuando, alguns teoremas sobre derivação de funções algébricas. Que a gente vai usar para calcular as derivadas das funções. Então, por exemplo, primeiro teorema, suponha que eu tenho uma função constante c, f de x igual a c, para todo x. Então, a derivada da função constante, ela é zero, sempre zero. Aqui eu não vou me atrever a provar os teoremas. A gente vai citar e em seguida usar, aplicando ele nos exercícios. Se eu tenho uma função do tipo f de x igual a x elevado a n, esse segundo teorema, com n sendo um número inteiro, então a derivada f' de x é n vezes x elevado a n menos 1. Então, eu desço com o expoente e tiro uma unidade dele na potência, nx elevado a n menos 1. Se f for uma função, c é uma constante e g é uma função definida pela constante vezes a função f, g de x é igual a um c, constante, vezes o f de x, o terceiro teorema. Então, a derivada de f' de x, aliás, a derivada de g' de x, se o f' de x existir, é c vezes o f' de x. Terceiro teorema. Se f e g forem funções e se h for a função definida pela soma das duas, o h de x é um f de x mais um g de x, então a derivada de h é igual à derivada de f mais a derivada de g, se as derivadas de f e g existirem. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas, desde que a derivada das funções que eu estou somando, elas existem. O teorema está aqui embaixo, quarto. E subindo aqui para a segunda parte do quadro, se eu tenho o produto de duas funções, o teorema que está aqui no topo à direita, suponha que eu tenho um h de x, que é um f de x, vezes um g de x. Então, a função que vai me dar a expressão que vai me dar a derivada de h' de x é essa expressão na qual eu calculo primeiro a derivada do g vezes o f mais o g vezes a derivada do f.
Então, o h' de x, que é dada pelo produto de f de x vezes g de x, é igual ao f de x vezes a derivada do g de x mais g de x vezes a derivada do f de x. Se as derivadas de f e g existirem. Então, essa expressão que está embaixo do teorema é a expressão para a derivada do produto de duas funções. E logo em seguida eu tenho a expressão que vai me dar a derivada do quociente de duas funções. Se eu tenho um h que é definido como a divisão de f de x por g de x, desde que o g de x é diferente de zero, esse teorema, então, se o f' de x e g de x existirem, a derivada de h', que é a divisão, ela vai ser dada por essa expressão que está aqui embaixo. Então, h' de x é igual a g de x no denominador ao quadrado, e no numerador eu tenho g de x vezes f' de x, menos f de x vezes o g' de x. Normalmente a gente fala que eu tenho aqui, h de x é definido como sendo f dividido por g. Então, o h', que é a derivada, eu vou tomar a função que está no denominador ao quadrado. Depois eu pego a função que está no denominador vezes a derivada da que está no numerador, menos a função do numerador vezes a derivada da que está no denominador. E por último, se eu tenho f de x definido como sendo x elevado a menos n, onde menos n é um inteiro negativo, e o x diferente de zero, então a derivada de f de x é igual a menos n vezes x elevado a menos n menos 1, que é semelhante a esse teorema, com a diferença agora que eu estou com o número n inteiro negativo no expoente. Como eu estou com o número n inteiro negativo, então tem a restrição de que o x tem que ser diferente de zero. E eu tenho menos nx elevado a menos n menos 1. Então, a gente usa esses teoremas para calcular a derivada de funções. Então, recapitulando, eu tenho derivada de constante, derivada de uma função elevada a um expoente, o x elevado a um expoente inteiro positivo, constante vezes uma função, derivada da soma de duas funções, derivada do produto de duas funções, derivada do quociente de duas funções e derivada da função x elevado a um expoente inteiro negativo. Então, sabendo disso, vamos explorar em um probleminha, um exercício. Neves, aí, Pode falar. no caso, você vai cobrar a derivada mesmo na prova ou a derivada por limites? Porque naquele dia lá da aula você disse que ia cobrar até a derivada por limite. Só que aí já é a derivada mesmo, né? Então, o que acontece agora é que a gente não vai mais fazer 3 avaliações, são 2. Então, o conteúdo vai ser dividido agora em 2 partes, né? Uma para a primeira avaliação e outra para a segunda. E antes estava dividido em 3. Sim, Então, entendi. certo. Obrigada. Ok, beleza. Então, continuando, vamos tomar uma função h de x definida como sendo o produto dessas duas expressões e encontrar quem vai ser a derivada de h de x. Então, eu vou colocar o h de x como sendo
o produto de uma função f de x vezes outra função g de x. Então, eu tenho um produto de duas funções. Então, eu vou usar o teorema para derivar do produto de duas funções que a gente viu anteriormente. Então, se eu tenho um h definido como f vezes g, o h' é definido como sendo a expressão que a gente viu anteriormente. Essa. H' é o f vezes o g' mais o g vezes o f'. Então, eu tenho f de x vezes g' de x mais g de x vezes f' de x. Então, fazendo esse cálculo, eu calculo a derivada h'. Então, a derivada h' de x vai ser igual. Toma a função f. A função f eu defini aqui como sendo f de x. Essa primeira expressão, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, e o g é a segunda expressão, que é o 3x à quinta mais x ao quadrado. Então, calculando a derivada de f de x, eu vou ter o f' de x. E para calcular o f' de x, eu já vou usar aquele teorema para a derivada do x elevado a um expoente inteiro. Nesse caso aqui, é um inteiro positivo. Então, eu também sei que se o f de x é dado por x elevado a n, a derivada f' de x é nx elevado a n menos 1. Então, fazendo isso, eu calculo que a derivada do f de x vai ficar 3 vezes, o 3 vai baixar o expoente, então fica 3, 2 vezes 2, 6, x elevado a 3 menos 1, 2. Então, 6x ao quadrado. E aqui fica 2 vezes 4, menos 8x. E para o g de x, o g', a derivada, eu vou ter 5 vezes 3, 15, x elevado a 5 menos 1, 4. Então, 15x a quarto mais, e para esse outro termo, 2x. Então, eu tenho as expressões, agora eu só substituo aqui para a expressão para a derivada do produto. Então, a primeira aqui eu tenho f de x. Então, eu tenho 2x ao cubo menos 4x ao quadrado, que multiplica o g', que é 15x a quarto, mais 2x, mais g de x, que é 3x à quinta, mais x ao quadrado, que multiplica f' de x, que é 6x ao quadrado menos 8x. Então, essa é a expressão para h' de x. Eu efetuo as multiplicações, distribuo os termos e fazendo isso, eu tenho que o h' de x vai ser igual. Essa primeira multiplicação eu vou ter 2 vezes 15, x à quarta e x à terceira. Então vai me dar 30, x à sétima
O outro termo eu vou ter 2 vezes 2, 4, e x a terceira vezes x, 4, x a quarta. 4, o menos 4x ao quadrado vezes 15. Eu vou ter menos 60x a sexta. E tomando aqui o 4x ao quadrado vezes 2x, eu vou ter menos 8x a terceira. Mas, aí distribuindo para esses outros dois termos, eu vou ter 3 vezes 6, 18, x a sétima, menos 24, x a sexta, quando eu pegar o 3 vezes 8, 3x a quinta vezes o 8x, e para o segundo termo, x ao quadrado, eu tenho x ao quadrado vezes 6x ao quadrado, vai dar 6x a quarta, e x ao quadrado vezes menos 8x, eu tenho menos 8x a terceira. Então, a galinha de x, eu tenho toda essa expressão, e juntando os termos de mesma ordem, potência, eu vou ter 30x a sétima mais 18x a sétima, 48x elevado a 7. Os termos com x a 6 é 60 e 24, negativo. Então, dá menos 84, x elevado a 6. Em seguida, os termos com x elevado a 4, eu tenho 6 e 4, positivo, somando dá 10, 10x a quarta. E o termo com x a terceira, menos 8x a terceira com menos 8x a terceira, dá menos 16x ao cubo. E aí eu tenho a expressão final para a derivada, depois de calcular usando o teorema para multiplicação, derivada da multiplicação de duas funções. Continuando, vamos ver os teoremas para as derivadas das funções trigonométricas. Também não vou mostrar como calcula. A partir da definição de derivada, você pode calcular a derivada dessas funções, mas a gente vai usar o resultado, então vocês memorizam cada um dos resultados e quando eu for tratar com os problemas, você já usa e aplica quem é a derivada do seno, por exemplo, derivada do cosseno. Então, o primeiro teorema que está aqui, ele me dá derivada do seno de x. A derivada do seno é o cosseno. E, em seguida, a derivada do cosseno de x. Derivada do cosseno é menos o seno. Derivada da tangente é a secante ao quadrado. Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Derivada da secante é secante vezes tangente. Aqui, mais o penúltimo. E derivada da cossecante, o último que está aqui embaixo, é menos cossecante vezes cotangente. Você pode pegar, por exemplo, calcular a derivada da tangente. A derivada da tangente ela é d dx de tangente de x é igual a derivada de seno sobre cosseno de x. Então, aqui eu tenho a divisão de duas funções. Você pode usar aquela definição que a gente viu para a derivada do quociente de duas funções, aplicar aqui, e aí você vai encontrar
que é a derivada de tangente, você vai chegar no secante ao quadrado, usando aquela definição da derivada do quociente de duas funções. A derivada do quociente que a gente tinha calculado é a de baixo, a função está no denominador ao quadrado, então aqui ficaria um cosseno ao quadrado no denominador. Depois, a de baixo vezes o denominador, a de lá no denominador, vezes a derivada da de cima. A derivada do seno que está aqui é o cosseno, menos a função no numerador, vezes a derivada que está no denominador. A derivada do cosseno menos seno. Então, eu tenho aqui um cosseno. Eu tenho um cosseno ao quadrado de x mais um seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de x, aquela expressão trigonométrica, é 1. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mais 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a secante ao quadrado de x. Então, eu encontrei que derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x. Só para a gente mostrar um desses teoremas. Então, vamos usar esses teoremas para a derivada das funções trigonométricas e resolver o exercício. Então, o exercício é calcular esse exercício que está escrito em cima. Calcular a derivada da tangente vezes a secante de x. Tangente de x vezes secante de x, essa é a função. Então, eu tenho o produto de duas funções. Eu tenho o produto da tangente e o produto da secante. Então, eu vou usar a fórmula para a derivada do produto de duas funções. Tangente de x vezes secante de x. Então, eu tenho que, eu vou usando aquele teorema, é tangente de x vezes derivada da secante mais derivada da tangente vezes a secante. Então, derivada da secante, esse primeiro termo, olhando para os teoremas, a derivada da secante é secante vezes tangente, então eu vou ficar aqui com tangente de x, que multiplica secante de x vezes tangente de x, mais a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de x, que multiplica secante de x. Então, para essa primeira expressão, eu fiquei com secante de x vezes tangente ao quadrado de x. E para a segunda, eu fiquei com secante ao cubo de x. Então, essa é a resposta para a derivada do produto de tangente de x vezes secante de x, usando esses teoremas para a derivada das funções trigonométricas. Então, vários exercícios envolvendo, vocês podem encontrar no livro texto, exercícios na internet, vocês podem usar para calcular, para resolver os exercícios usando esses teoremas das derivadas das funções trigonométricas.
E para a gente explorar hoje, por último, a gente vai ver a derivada de uma função composta e a regra da cadeia. Então, eu tenho aqui o teorema que me dá a derivada de uma função composta. Esse teorema que está escrito. Se eu tenho uma função g que é derivável em x e uma função f que é derivável em g de x, então a função composta f bola g ela é derivável em x e a derivada é dada pela expressão que está embaixo. O f bola g' de x é igual ao f' de g de x vezes o g' de x. Vamos ver isso aplicando em duas funções. Suponha, para a gente ver o que está dizendo nesse teorema. Suponha que eu tenho a função f de x, x elevado a 10, a décima potência, e g de x é 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4. Encontrar qual é a derivada da função composta f bola g' de x. Mas pela regra da cadeia, não? Isso. É o que a gente está fazendo aqui. Então, o f bola g de x. O f bola g de x, que é o f de g de x, a função composta. O f de g de x eu vou pegar o g de x e colocar ele como a variável independente na função f de x. Então, eu vou colocar que é x a décima, então fica 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4 elevado a 10. É o f bola g de x. Então, eu tenho o f bola g de x, eu quero a derivada. A derivada eu posso calcular usando a expressão que está aqui em cima, para o teorema. F' de g de x vezes o g' de x. Se o f' do g existir, se o g' de x existir. Ou seja, o f é derivável em g de x e o g é derivável em x. Neves, então uma dúvida. Aí Pode tá falar. entre parênteses, né? Tipo, 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 4 elevado a 10. Aí eu trato esse termo como se fosse um só e só coloco, tipo, 10 vezes esse termo elevado a 9 ou eu derivo termo por termo. Termo por termo, você está querendo dizer o quê em termo por termo? Tipo, derivo 2x ao cubo, depois o 5x ao quadrado e depois o 4. Ou eu só desço o 10. Você vai precisar derivar também o que está dentro do parênteses, né? Que a gente fala derivada derivada de fora vezes derivada de dentro. Sim, entendi. Obrigada. Mas usando aqui a partir da definição, quando for feito, vai ficar mais claro. O f' de g de x, f' de g de x, ele eu vou pegar o 10, essa função aqui, né? G de x elevado a 10. Então, 10 to expoente, 10,
Essa expressão permanece a mesma, menos 5x ao quadrado mais 4. E aqui, 9. 10 menos 1, 9. Certo? E o g' de x, o g é essa expressão que está dentro do parênteses, então o g' é 6x, 3 menos 1, quadrado, menos 10x, derivada da constante zero. Então, 6x ao quadrado menos 10x. Então, eu calculei esse primeiro termo aqui do teorema e calculei o segundo, que está multiplicando. Então, pela regra da cadeia, o f bola g' de x é multiplicar esses dois termos. Então, é esse primeiro, que é 10, que multiplica 2x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 9, vezes 6x ao quadrado menos 10x. Então, foi por isso que eu falei que no final fica como se fosse derivada lá de fora vezes derivada lá de dentro. Sim, eu entendi. Mas a minha dúvida era só nessa primeira derivada, tipo, f' de g de x. Porque aí você só derivou o que estava. Você só desceu 10 e tirou um do expoente, né? Isso. Aí, no caso, eu pensei que iria derivar o que estava dentro de parênteses. Só que aí você derivou na segunda. Entendi. Não, exato. Que é a derivada do g' depois. Obrigada. Certo, beleza, então. Então, e a resposta é aqui o expoente 9, né? 10 menos 1, 9. Então, aí eu tenho a derivada da função composta. Vamos usar e aplicar isso e usar para um problema. Derivar, usando a regra da cadeia, a seguinte função: f de x igual a 1 sobre 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 8. Vou reescrever 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 8. Eu posso colocar essa função como sendo 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 8 elevado a menos 1. E aí eu tenho essa função composta. Né? Eu poderia colocar como sendo um f de um g de x, sendo que o g de x é a expressão que está aqui dentro. Então, aplicando a regra da cadeia, eu quero calcular o f' de x. Que é igual, né? Da maneira como eu coloquei aqui, eu posso colocar como sendo um g de x elevado a menos 1. Então, eu posso, do jeito que está aqui, né, já usando a maneira como foi colocado aqui, eu desço menos 1 vezes o g de x, repete, aí o expoente fica menos 1, e multiplica pelo g' de x. Então, f' de x, eu tenho aqui menos 1, g de x elevado a menos 2, vezes o g' de x.
Então, acaba que isso aqui tem menos 1 sobre. Tem toda essa expressão 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 8 elevado ao quadrado vezes g' de x, que eu não calculei ainda. Mas, como eu tenho aqui o g de x, foi definido dessa forma. O g de x é 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 8. Então, g' de x, a derivada dessa expressão, g' de x vai ser 3 vezes 4. Eu vou ficar com 12x ao quadrado mais 10x menos 7. Derivada do x, derivada de constante zero. Então, isso quer dizer que o meu f' no final, f' de x é menos 1 sobre aí 4x ao cubo mais 5x ao quadrado menos 7x mais 8 quadrado, vezes o g', que é 12x ao quadrado mais 10x menos 7. O menos que está aqui no menos 1, posso multiplicar toda a expressão no parênteses, então fica menos 12x no numerador quadrado, menos 10x mais 7, tudo isso sobre 4x ao cubo mais 5x ao quadrado, menos 7x mais 8 ao quadrado. Então aí eu calculei o f' de x usando a regra da cadeia. Essa expressão. Vamos usar ainda a regra da cadeia, que a gente usou essa função, que é o quociente, com uma expressão que está no denominador, em termos de x, mas vamos usar a regra da cadeia para... Vamos finalizar usando a regra da cadeia para calcular a derivada dessa função y igual a um seno de um cosseno de x, função trigonométrica. Então, calcular a derivada de y dx. Então, tem uma função composta, que é a função seno de um cosseno. Como eu tenho uma função composta, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Como eu estou calculando derivada de função trigonométrica, eu vou usar também os teoremas para as derivadas de funções trigonométricas, derivada do seno, derivada do cosseno. Então, eu tenho aqui, isso aqui é um f de um g de x, sendo que o f de x é o seno de x e o g de x é o cosseno de x. Então, aí a regra da cadeia, a derivada vai me dar o f' de g de x vezes o g' de x. Para calcular a derivada, dy dx. Aqui eu usei o y, mas o y é o f de x, certo? O f de x é o y. Que é o f do g de x. Então, aplicando aqui, eu tenho a derivada, como eu tenho um seno e um cosseno, primeiro, o f', o derivado do seno, então fica com cosseno de x, que é o f' de g de x. F' de g de x é o cosseno do cosseno de x. E o g' de x é a derivada do cosseno, que é menos seno de x. Então, eu tenho cosseno vezes o g', que é menos seno de x. Então, a derivada de y dx
eu vou ter um menos seno de x que multiplica um cosseno menos seno de x que multiplica o cosseno do cosseno de x. E aí eu calculei a derivada usando a regra da cadeia e usando também os teoremas para as funções trigonométricas. Então, por hoje a gente finaliza por aqui o conteúdo.